Está sendo bem difícil fazer crítica de filme, séries de terror e suspense, porque pelo menos nesse comecinho de ano não surgiu nada tão interessante assim, nada que me deixasse instigado a assistir. Mas eu vou trazer uma crítica um pouco diferente, que é a crítica de um mangá, de um dos maiores mestres do terror, pelo menos nessa área. Acredito que você já tenha imaginado, mesmo que você não tenha visto essa thumbnail, do que se trata. Vou falar para vocês o que eu achei sobre esse ingresso ao mestre, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom mangá de suspense e terror. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro Dismorphos, seleção de contos favoritos do autor Junji Ito. Autor esse que, como eu falei no início, é considerado como um dos mestres da literatura nessa área de mangá de terror. Aqui a gente tem essa obra trazida pela Pipoca Nankin, num trabalho gráfico incrível, muito bonito mesmo, um livro com quase 500 páginas, tem trabalho interno também belíssimo, um desenho que chama a atenção de imediato, e não só o desenho, tem histórias que são muito interessantes. Aqui a gente tem uma coletânea de 9 histórias do mestre Junji Ito, histórias essas que nos levam desde o horror nonsense até um horror mais peculiar e dramático. Vou falar um pouquinho sobre essas novas histórias de maneira bem rápida, para que vocês conheçam elas pelo menos. Eu vou dizer o que eu acabei achando sobre as mesmas. Aqui primeiro a gente tem Pescoço Imaginário, que é a história de um garoto que ele tem um complexo de inferioridade em relação à sua altura, e ele acaba vendo que o seu melhor amigo acaba crescendo de um ano para o outro de uma forma que acaba mesmo assustando, que é essa coisa da adolescência. Alguns crescem, outros não, e esse amigo dele acabou crescendo muito. Eis então que ele decide pôr em prática o seu plano de vingança contra esse garoto, vingança completamente descabida, e ele acaba matando esse cara asfixiado. Eis então que ele decide enterrar esse garoto no seu quintal, e no processo de enterrar esse garoto, ele acaba vendo uma coisa muito estranha. Ele acaba tendo a percepção que o pescoço do seu amigo começa a se alongar cada vez mais. E quando ele vai no dia seguinte, ele acaba vendo que de fato é isso que aconteceu. E eis que a gente acaba entrando numa história completamente nonsense de um cara que vê diversas pessoas ao seu redor com o pescoço esticado. É uma história bem viajada, mas eu gostei bastante. Algumas partes dela foram até engraçadas, então valeu a pena. Já na segunda história, Garota Má, a gente conhece uma menina que está prestes a supostamente aceitar um pedido de casamento. Ela está numa praça, onde tem um pequeno parque, e ela fala para o seu futuro noivo que talvez se ele conhecesse o passado dela, ele não fosse tão apaixonado assim, porque no passado ela foi uma garota má. Eis então que ela começa a contar uma história que vai ser relatada para nós, de quando ela era jovem, brincava naquele mesmo parque e acabava cuidando de um menino bem pequeno, sem querer querendo, porque a mãe dele acabava deixando aquele garoto ali aos cuidados dela para ela ser uma menina. E eis que ela começa a ficar com raiva desse garoto e começa a fazer algumas maldades. É uma história que eu achei legal, só não gostei da parte final. É uma das histórias que eu diria que são as menos interessantes daqui. Agora a gente vai começar com histórias que eu gostei mais. A primeira é a Cidade das Lápides, que é uma história de 2 irmãos que acabam viajando para uma cidade que eles não conheciam, e chegando lá eles acabam vendo uma coisa que é bem assustadora. Há diversas lápides em diversos lugares bem incomuns. Lápides no meio da rua, em terreno baldio, dentro das casas, e eles acabam descobrindo que é uma cultura daquele local. Aonde morre uma pessoa, é erguida uma lápide em ode à memória desse falecido. Eis então que as coisas começam a se complicar quando esses 2 irmãos acabam se envolvendo em um acidente fatal. Eles precisam acabar escondendo esse corpo, eles vão acabar lidando com as consequências dessa cultura local e também com o peso da consciência de tudo que eles acabaram fazendo. É uma história muito criativa, eu jamais imaginaria isso transposto e jamais imaginaria apenas da minha mente, assim, lápides que crescem em qualquer lugar. Muito interessante, mostra mesmo essa genialidade desse autor. Próximo conto, que é o meu favorito, temos o Encanamento que Geme, que é a história de uma família bem estranha. É uma mãe e 2 garotas jovens. Essa mãe tem um complexo de limpeza severo, que ultrapassa qualquer toque imaginado. E ela acaba tendo certo nojo de pessoas, de situações, faz a sua empregada doméstica de escrava, faz com que ela limpe esfregaram todo o cantinho da sua casa, e essas garotas jovens acabam sofrendo as consequências dessa paranoia da mãe e acabam pegando um pouquinho dessa mania de limpeza também. Eis que uma dessas garotas é meio que cortejada por um cara muito estranho que elas consideram como muito sujo.
Eis que essas garotas resolvem pregar uma peça nesse garoto e também na mãe delas, e é aí que a história de terror começa a acontecer. Pensa na história que tem desdobramentos que eu jamais imaginaria e com toda certeza foi muito prazeroso de ser lido, prazeroso de um modo meio estranho. Próximo conto temos a garota lesma, que ela já vai para um nonsense completamente viajado, de uma garota que tem um total pavor de lesmas e ela mora numa casa muito úmida. Então o seu quintal tem diversos desses insetos. E essa sua paranoia, esse seu medo, vai ter alguns tons de realismo quando ela precisa confrontar esses insetos. Gostei bastante, é uma história interessante, só que ela é bem curtinha e por isso ela acaba não se desenvolvendo tanto quanto as outras. No próximo conto a gente tem A Mulher que Sussurra, que é a história de uma família muito tradicional, muito rica, que tem uma garota muito jovem que tem um problema psicológico, que ela não consegue tomar decisões. Então ela acaba tendo diversos cuidadores e cuidadoras que acabam não ficando nesse cargo porque é completamente insuportável. A garota não consegue levantar, nem sentar, nem tomar água, nem comer, tudo ela precisa de um comando. Eis que chega uma nova empregada nessa casa e essa empregada parece ter sido feita para aquele cargo. Ela consegue ordenar que essa garota vá e faça aquilo que deve ser feito, da maneira que deve ser feito, e ela acaba mesmo trazendo uma certa normalidade para a vida dessa adolescente. Só que essa proximidade das duas vai aumentando cada vez mais e é com essa proximidade que acaba vindo esse tom de terror dessa história. Aqui a gente tem uma história que é mais voltada para o terror psicológico, mais voltada para o terror de fantasmas que eu já conhecia de filmes como Grito, Chamado. Eu gostei bastante, com toda certeza, se fosse trazido para cinema, se fosse trazido para um seriado, seria uma história de aterrorizar se fosse bem feita. A próxima é o Monstro Cor de Carne, que é uma história também que poderia ser muito aterrorizante se fosse transposta para a tela. Aqui a gente conhece uma professora que é uma professora de primário, que tem diversas crianças muito tranquilas, bagunceiras, mas nada que chame muita atenção. Só que um garoto em específico é muito violento com as outras crianças. Esse garoto, além de ser violento, ele é bem diferente. Ele tem a pele completamente descamada, parece de fato que ele foi queimado. Ele tem esse problema de sociabilidade com as outras crianças, a ponto de ser extremamente violento. Num dos seus acessos de fúria, ele acaba machucando outra criança e essa professora precisa entrar em contato com os pais, com os tutores dessa criança. E ela tem uma certa curiosidade para saber como é esse lar e por que esse garoto é violento. Conforme ela vai entrando na realidade desse menino, ela acaba descobrindo diversos segredos que inclusive podem custar a sua vida. Aqui tem de fato uma história muito criativa, muito original, muito interessante e uma história que pode até mesmo deixar você não com insônia, mas pelo menos com aquele pensamento na sua cabeça de que seria algo terrível se acontecesse na vida real. Tamanho foi o impacto dessa história. Eu gostei bastante. É uma das histórias mais impactantes que tem por aqui, assim como o Encanamento que Geme, que ele é impactante, mas no sentido do nonsense. A próxima é Rumores, que é uma história que eu achei curtinha, já não gostei tanto assim, e é a história de um garoto que ele é meio que isolado na sua classe, ele é aquele garoto muito estranho, ele vive com pregos na boca por uma suposta deficiência de ferro, então ele fica chupando aquilo ali o tempo inteiro, e ele é um garoto que não tem uma sociabilidade boa, até que certo dia alguns rumores começam a se espalhar sobre ele. Esses rumores sempre são muito positivos, que ele é um garoto que tem parentesco com alguém famoso, que ele é um garoto que salvou uma criança do incêndio, que ajudou uma idosa na rua. Esses rumores começam a se espalhar e ele começa a se tornar um cara famoso. Só que eis que uma das garotas dessa escola fica curiosa para saber a origem desses rumores e é aí que a gente começa a ver uma história mais voltada para o terror, só que é uma história bem curtinha. Já no próximo conto, a gente volta a ter essa ascendência muito positiva, pelo menos para mim, com uma história que ela beira ao dramático, ao emocional e que eu gostei bastante. Com toda certeza é a história que valeu a pena todo o livro para mim. É uma história que ficou guardada na minha memória e com toda certeza vai ficar por um bom tempo. Aqui a gente tem Suave a Deus, que é a história de uma garota que está se casando com um cara de uma família muito tradicional e conforme ela acaba se inserindo nessa nova família, que de imediato não a aceita, ela acaba descobrindo que eles têm um hábito muito estranho e que acaba sendo eficaz, que é o hábito de fazer uma espécie de cultura aos mortos. Quando morre alguém naquela família, eles se juntam, ficam entoando cânticos, e eles conseguem, com esses cânticos, acabar trazendo a imagem dessa pessoa de volta à Terra. Essa imagem parece ser um eco de memória, parece ser um holograma, ela fica ali convivendo com eles, repetindo frases que já foram ditas em vida para essa pessoa e acaba se desvanecendo com os anos que se passam. É uma espécie de luto que eles acabam vivendo,
só que de maneira mais tranquila, mais longa. Eles acabam fazendo isso com todos que eles amam. Eis então que essa garota começa a insistir para que essa mesma cultura passe também para o pai dela, que é uma pessoa que ela tem muito medo de perder. E aí que a história começa a ter um pouco do seu tom de terror e também um pouco do seu tom de drama. É uma história muito bonita, vale muito a pena. Caso você não tenha lido e tenha esse livro em casa, leia ele por primeiro, que com toda certeza, pelo menos eu me emocionei. Eu acho que pelo menos algum pontinho de você vai acabar sendo tocado. O último, que não é bem um conto, é uma espécie de introdução ou prólogo ao livro Tommy. A gente conhece um garotinho que ele tem alguns problemas muito estranhos, a sua família começa a perceber que ele não é mais como antigamente, ele começa a ter olheiras profundas, a tomar atitudes estranhas, e eles tentam investigar o que está acontecendo com essa criança, e essa criança repete várias e várias vezes, Tommy, Tommy, Tommy. Não há muito mais a falar sobre essa história, porque, como eu disse, é um prólogo a outra história que é Tommy. Eu imagino que seja isso. Se você já leu, você pode me contar se é de fato isso que acontece aqui. Que é uma obra completa, que eu não sei sobre o que se trata, não sei como ela é. Se você já leu e acha que vale a pena, escreva aí embaixo que eu fiquei curioso. Fazendo uma análise geral sobre essa obra, primeiro eu tenho que dizer a vocês que Pipoca Nanquim trouxe um trabalho belíssimo. Um livro pesado, de capa dura, com arte interna. E eu sei que Pipoca Nanquim fez isso com diversos outros livros do autor e vale muito a pena, é merecido. Outra coisa que eu tenho que ressaltar. O que deixa essa obra muito melhor do que ela já é que a cada conto o autor acaba parando e contando um pouquinho sobre o seu processo criativo, assim como Stephen King faz em seus contos. Isso faz com que a gente acabe percebendo que, de fato, esse cara é brilhante. Ele acaba vendo uma coisa do seu cotidiano e acaba transformando essa coisa numa coisa muito pesada, muito grotesca. E para ter uma mente dessa tão afiada, com toda certeza já é um mérito para ele, e todas essas histórias que têm uma qualidade muito acima do esperado mostram que de fato faz todo sentido e faz jus esse grande título que as pessoas dão a ele como mestre dos mangás de terror. Estou muito curioso para ler outras obras do Junji Ito, muito curioso mesmo. Por enquanto eu não estou muito agradado com os valores que eles têm chegado ali na Amazon, sendo sincero com vocês, mas com toda certeza, pelo menos nesse ano, eu vou tentar fazer mais um ingresso a alguma dessas obras. Me dá uma dica, vale a pena qual que eu devo comprar que não é tão caro e que eu não vou me arrepender. Com toda certeza eu vou ler sua dica com muita atenção. Então, finalizo esse vídeo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Eu posso dizer a vocês que foi um grande prazer fazer essa crítica de uma coisa completamente diferente que eu jamais imaginaria que eu traria para vocês por aqui.